Oi, gente, tudo bem? Deixa eu te fazer uma pergunta. Em algum momento da sua vida você já pensou em ser imortal? Tipo esses super-heróis de quadrinhos ou dos filmes? Em algum momento passou pela sua cabeça viver para sempre? Enquanto você pensa aí, eu quero te dizer que estamos de volta com Bíblia Fácil Tatuapé, a série Fundamentos com o Pastor Joelson. Está sendo muito bom preparar esses programas todas as semanas para vocês. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Se você já está aqui há algum tempo e tem gostado do conteúdo do nosso canal, está esperando o quê para deixar o seu like e compartilhar com seus amigos? Agora, se você é novo, seja muito bem-vindo e eu quero te dizer que no nosso canal nós temos playlists completas de vários estudos que já foram feitos anteriormente e lá você pode conferir tudo. Agora que você já pensou aí se você quis ou não viver eternamente, deixa eu te contar uma coisa. A Bíblia tem a resposta para essa pergunta. Fica aí agora com Bíblia Fácil Tatuapé com o Pastor Joelson. Gente querida, é muito bom estarmos aqui com vocês mais uma vez no Bíblia Fácil Tatuapé, onde a gente estuda a Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, e a gente tem aqui o ensino, as virtudes, o conhecimento de Deus de forma simples, fácil para a gente entender. E hoje o assunto é imortalidade. Você já pensou que é viver para sempre? Quem não gostaria de viver para sempre? Acumular conhecimento, experiência, séculos após séculos. É verdade que esse mundo tem sofrimento, mas Deus tem um plano maior e melhor para nós. E é sobre isso que a gente vai falar aqui. Eu quero convidar você a tomar sua Bíblia, a parar aí onde você está e a juntos buscarmos a luz de Deus para nós através também da oração. Podemos orar? Pai querido, te agradeço por essa oportunidade de estar aqui com esses amigos e amigas. Juntos queremos aprender de Ti, queremos descobrir esses mistérios sobre a vida, sobre a natureza humana e sobre aquilo, sobre as coisas que o Senhor projetou, sonhou para nós, especialmente a vida e aquilo que a Bíblia apresenta para nós como vida eterna, algo conquistado por Jesus. E é por isso que nós oramos e oramos em nome dEle. Amém. Querido amigo, na semana passada a gente estudou, dentre outras coisas aqui, demos uma olhada no primeiro livro da Bíblia, onde descreve aqui a criação do homem, a criação do homem e da mulher, do ser humano. E no capítulo 1 nós vimos aqui no verso 26, diz: façamos o homem à nossa imagem e Deus assim nos criou. Agora a gente chega no capítulo 2 e a criação do ser humano aqui melhor detalhado. Mas eu quero destacar contigo aqui o verso 7, onde está escrito exatamente o seguinte: então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida, e o homem passou a ser alma vivente. Algumas pessoas costumam ensinar que a alma é imortal, sabe? Essa ideia que surgiu lá dos gregos, e você pode se lembrar, por exemplo, de Platão, que diz que o homem, ele é um misto de corpo e alma. E ali, para os gregos antigos, filósofos, a alma era uma entidade consciente, autoexistente, eterna, e que, a partir do momento em que o homem nasce, essa alma então encarna dentro da matéria que é má, que é corruptível, e a alma então que é pura vai viver ali. Então essa é a vida nossa aqui durante a nossa existência, durante o tempo, até que morre a alma, sai do corpo e vai acontecer alguma coisa com ela lá. Algumas pessoas dizem que a alma é eterna, não tem início, eterna no sentido de que não tem começo e não tem fim. Mas será isso o pensamento bíblico? Algumas pessoas, dentro da sua lógica, tentando talvez até questionar a fé, até, quem sabe, desestabilizar a crença, inclusive de cada um de nós cristãos, aí fala o seguinte: se Deus criou Adão e Eva lá no Éden e as almas são eternas, onde estavam as almas das demais pessoas que iriam encarnar depois? Hoje nós temos uma população de 7,5 bilhões de seres humanos.
A cada vez que nasce uma pessoa, uma alma está sendo encarnada, habitada ali. Percebe que quando o texto bíblico apresenta isso aqui, e diz aqui que Deus formou o homem do pó da terra, e você pode ver na sua Bíblia aí, Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego da vida. Percebeu a expressão aqui? Então veja, a matemática de Deus, segundo as Escrituras, é o pó da terra, mas o fôlego da vida, aí o homem se torna uma alma. Algumas traduções vão colocar aí, o homem vai se tornar um ser vivente. A palavra que aparece aqui no hebraico é a palavra nefesh. É a palavra que costuma ser traduzida em português como a palavra alma. Só que nefesh não é só traduzido como alma. E aqui a gente precisa fazer uma separação do conhecimento popular, do conhecimento herdado dentro do cristianismo, numa parte do cristianismo, por essa influência da cultura e da filosofia grega clássica, e aquilo que diz o assim diz o Senhor aqui na sua palavra. Deixa eu te perguntar uma coisa, e acompanhe comigo. O que você acha que significa, ou como você acha que é usada essa palavra nefesh na Bíblia? Muitas vezes é traduzido como alma, como eu te falei, mas dá uma olhada, você vai ver outros exemplos aqui. No capítulo 14 do mesmo livro de Gênesis, escrito pelo mesmo autor, aqui no verso 21, você vai ver o seguinte, há uma situação ali de guerra, né? Abrão vai ser vitorioso por causa de um milagre, e aí ali o rei de Sodoma vai dizer a Abrão o seguinte, olha, verso 21 está escrito isso, dá-me as pessoas e os bens ficarão contigo. Essa era uma proposta lá. Nós não vamos estudar aqui essa história, mas eu quero te chamar a atenção que essa palavra pessoas que aparece aqui, sabe que palavra é no hebraico? Nefesh, é a palavra alma. Então, quando nasce, esse é o ensino bíblico, quando nasce uma pessoa, ali nasce a alma, ali nasce uma alma. Quando você tem matéria e essa matéria não tem vida, você não tem, então, uma alma vivente ali. Agora, quando Deus dá energia vital, essa força da vida, e isso junta ali, então, os elementos químicos, né? E sabe todas as substâncias que compõem um corpo, e Deus então coloca ali o fôlego da vida, aí esta pessoa passa a ser alma. Assim acontece quando nasce uma criança. Agora, entenda, deixa eu te dar um outro exemplo para você ficar mais tranquilo. Se você for olhar lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 10, verso 22, a palavra alma, nefesh, é usada da mesma maneira. E aqui os tradutores colocam assim, quando seus antepassados desceram do Egito, eram apenas 70 pessoas. Aqui é a palavra nefesh também. Algumas vezes a palavra nefesh é usada para se referir, usada como pronome, né? Se referir eu, né? Ou se referir a uma quantidade de pessoas. Às vezes é também usada para dar ideia de emoções, porque as emoções brotam dessas pessoas. Mas deixa eu te dar um outro exemplo que você vai achar bem interessante, sabe? Lá no livro de Salmos, o Salmo 31, olha só que uso especial tem a palavra nefesh aqui. O Salmo 31, aqui no verso 13, olha como é que vai, fica acompanhando aí o texto comigo e vê se você percebe onde está a palavra nefesh. Olha como é que ela é traduzida aqui, tá? Salmo 31, verso 13, está escrito assim: pois tenho ouvido a murmuração de muitos, terror para todos os lados, conspirando contra mim, tramam tirar-me a vida. Esse é um salmo de Davi. E sabe aonde está a palavra nefesh aqui? Ela é traduzida por vida. Veja só que interessante. Então, esse conceito popular de alma que a gente tem, não só no Brasil, mas em muitas religiões, a Bíblia tem uma visão um pouco diferente a respeito desse conceito popular aí. Deixa eu te dar um outro exemplo. Vamos ao livro de Provérbios. O livro de Provérbios, nós temos aqui no capítulo 23, versos 1 e 2, uma ideia bem interessante, um pensamento aqui que diz o seguinte: deixa eu abrir aqui a Bíblia com você aqui, ó, livro de Provérbios, no capítulo 23, tá? Anota aí para você depois acompanhar, rever esses textos aí. 23, versos 1 e 2 diz assim:
quando te assentares a comer com o governador, atenta bem para aquele que está diante de ti. Mete uma faca à tua garganta, se és homem glutão. Sabe, você percebeu aqui onde está a palavra nefesh? Não percebeu? Aqui, a palavra aparece aqui traduzida quando a gente vê essa expressão aqui do grande apetite, né? Do homem glutão. Aqui a gente tem a palavra nefesh. Está dizendo aqui, a gente precisa controlar, precisamos controlarmos a nós mesmos. E quando você está à mesa de alguém importante, tem ali a mesa farta, tenha bons modos, se comporte bem, não esquece quem está diante de você. Veja que interessante esse uso da palavra nefesh. Agora, há algo que é afirmado a respeito de alma aqui no livro de Ezequiel. E eu quero que você leia também comigo o livro de Ezequiel, agora no capítulo 18. No capítulo 18, versos 1 a 4, é dito aqui uma questão a respeito da justiça. Sabe, essa coisa de alguém fazer e outro ter que pagar? Sabe, quando de repente você faz tudo certo e tem que pagar pelos erros de outras pessoas? Esse texto está discutindo isso, mas eu quero que você perceba a doutrina, o ensinamento simples da Bíblia a respeito da realidade da alma de cada um de nós. Olha só aqui, capítulo 18, no verso 2, a segunda parte começa dizendo assim: os pais comeram uvas verdes e os dentes dos filhos se embotaram. Esse era um ditado que se repetia lá em Israel. Tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, jamais direis este provérbio em Israel: eis que todas as almas são minhas, tanto a alma do pai como também a alma do filho. A alma que pecar, essa morrerá. Percebe que interessante o ensino? Aqui a Bíblia está dizendo que a alma morre. Percebe? A alma que pecar, essa morrerá. Quando a gente vai ao início da Bíblia, lá no capítulo 3 do livro de Gênesis, a gente vê a triste história da entrada do pecado neste mundo. E se você ler aí, você vai perceber a história de Adão e Eva, e a Bíblia é bem simples e direta ao mostrar que não havia ali no Éden nenhum pecado, não havia mal, mas para que pudesse haver o exercício do livre-arbítrio, para que a vontade pudesse ser realmente, plenamente exercida, Deus colocou no jardim uma árvore chamada de árvore do bem e do mal. E Deus alertou que não deveríamos comer do fruto daquela árvore. Adão e Eva sabiam disso. E o que existia por detrás dessa prova não era algo de especial que tinha no fruto, não era uma questão subjetiva a respeito, ou alegórica a respeito da sexualidade humana, mas era o exercício da confiança em Deus. Então Adão e Eva, eles vão dar ouvidos ao discurso da serpente e ali eles vão colocar em dúvida a declaração de Deus. A serpente disse: vocês não vão morrer. E aí então Eva toma do fruto, come, esperando ser como Deus, a promessa falsa da serpente. E aí então Adão toma também do fruto e comeu. E aqui a gente tem o pecado que entra no mundo. E a partir desse momento, quando a confiança foi quebrada, a partir desse momento, quando a lei de Deus foi desobedecida, a partir desse momento onde eles experimentaram aquilo que Deus tinha vedado à humanidade, a partir desse momento, esse vírus chamado pecado começa a corromper tudo que há dentro desse planeta, mas especialmente o coração do homem. Esse é o problema. E é por isso que quando nós pecamos, nós temos um problema, porque nós nos afastamos de Deus. O pecado nos desconecta de Deus. O pecado cria uma separação, uma barreira entre nós e Deus. E aquela energia vital que Deus coloca, o fôlego da vida, isso é dado sob uma condição. E agora a gente tem um homem destinado a morrer, mas no capítulo 3, no verso 15, Deus ele apresenta para nós uma escapatória. E eu quero ler contigo esse verso aqui. Deus disse aqui:
E a gente tem aqui palavras quase que poéticas. Porém, inimizade entre ti e a mulher, falando aqui da serpente e para Eva, né? Mas na verdade falando a respeito de todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus em oposição à serpente, que a Bíblia diz que é diabo e Satanás. Então diz aqui, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E aqui essas palavras apresentam, com essas palavras, Deus apresenta a Adão e Eva e a todos nós um resumo, uma síntese do plano da salvação. Um descendente da mulher viria para esmagar a cabeça da serpente, ou seja, um Messias, um escolhido de Deus, alguém que seria enviado por Deus, iria então vir a este mundo para destruir as consequências do pecado. E você precisa guardar isso bem no seu coração, porque todos nós hoje vivemos sob esses efeitos maléficos do pecado. Nós temos que lidar com as doenças, nós temos que lidar com as nossas próprias crises, nós temos que lidar com a falsidade, com pessoas que fazem, inclusive, estelionatos espirituais, usam o nome de Deus para enganar os outros, para tirar vantagem em cima dos outros e envergonham o próprio nome de Deus. Pois veja, fique atento, como Jesus disse lá em Mateus capítulo 10. Olha só que palavras profundas aqui de Jesus no livro de Mateus, no capítulo 10, no verso 28. Nós temos escrito o seguinte: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma quanto o corpo. E aqui Jesus está falando a respeito da destruição da alma. Ou seja, o que a gente tem que ter medo? Das doenças? O que a gente tem que ter medo? Sabe? De ter que enfrentar dilemas aqui nesse mundo. O maior perigo que um filho de Deus pode enfrentar é rejeitar Jesus e perecer, portanto, no inferno. E aqui, quando a gente fala sobre perecer no inferno, a Bíblia não diz, e aqui a gente vai ter um outro estudo que a gente vai tratar especificamente sobre esse assunto, mas a Bíblia não diz que a alma vai viver eternamente, uma vez tendo pecado e perecendo no pecado. Não, aqui a Bíblia diz, Jesus diz aqui, a alma vai perecer, como Ezequiel também falou, que a alma morre. Deixa eu explicar aqui um pouquinho melhor para você. No Novo Testamento, o que seria equivalente à palavra nefesh do hebraico do Antigo Testamento é a palavra psique. Psique é traduzida 46 vezes no Novo Testamento como uma palavra que a gente conhece como alma. E 42 vezes é traduzido como vida. Entende? Então veja, quando a gente olha para o capítulo 3 do livro de Gênesis, nós vemos aqui a entrada do pecado ao mundo, como esse vírus do pecado afeta todos no mundo e como todos nós, por conta do pecado, estamos destinados à morte eterna e à destruição de nossa alma, à destruição da nossa vida. Agora, o capítulo 3, ainda no verso 15, nos trouxe essa esperança. E quando nós olhamos aqui na primeira epístola de João, ou a primeira carta de João, é um livrinho pequeno deste apóstolo que está lá no finalzinho da Bíblia, nós vamos ver aqui uma promessa de Deus. E eu quero que você acompanhe comigo essa promessa. Aqui na primeira epístola de João, no capítulo 1, nós vemos aqui o seguinte, no verso 8 diz assim: se dissermos que não temos pecado nenhum, olha só, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todos os pecados e nos purificar de toda injustiça. Percebe? E ele diz aqui mais: filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos pecados do mundo inteiro. Essa é a promessa, é uma verdade que nós temos aqui. Eu estou te trazendo algumas coisas aqui, eu quero que você concilie comigo. Veja, se você está em dúvida a respeito da alma, se você está em dúvida a respeito da realidade da morte, eu vou te trazer aqui um texto para você tirar essa dúvida de uma vez por todas.
está lá no livro de Eclesiastes. Eclesiastes é um dos livros onde a literatura hebraica costuma classificar como literatura sapiencial. Está ali junto com o livro de Provérbios, o livro de Cantares, o livro de Salmos. E quando a gente chega no capítulo 9 do livro de Eclesiastes, a gente tem uma afirmação aqui contundente. Verso 5. Os vivos sabem que hão de morrer, mas os mortos não sabem coisa nenhuma. Nem tampouco terão eles recompensa, porque sua memória jaz no esquecimento. Amor, ódio, inveja, para eles já pereceram. Para sempre não tem parte alguma em coisa alguma daquilo que se faz debaixo do sol. Sabe essa ideia de uma mãe que morre e aí ela fica, sabe, de algum lugar no além, olhando para o seu filho, aí vê ali seu filho sofrendo e tal. Imagina, Deus, ele não administra as coisas dessa forma. E aqui está uma declaração. A pessoa que morre, ela não tem mais parte naquilo que acontece debaixo do sol. Veja, os vivos sabem que onde morreu, os mortos não sabem nada. E ainda diz mais aqui, olha o sol que apresenta para nós aqui o verso 10. Tudo que tiver a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Porque no além para onde tu vais, e aqui a palavra além é a palavra Sheol, que indica que é o mundo dos mortos, e a gente pode entender isso aqui de várias maneiras, mas percebe aqui o texto, ó. Porque no além, no Sheol para onde tu vais, não há obra, nem projeto, nem conhecimento, nem sabedoria alguma. Então, o que a gente tem que fazer da nossa vida? A gente tem que fazer quando a gente está vivo. Porque quando a gente morre, acabaram-se ali as oportunidades, acabaram-se ali as nossas obras, acabaram-se ali os nossos projetos, nossos negócios. Então, o conselho da Bíblia é muito claro. E aí, olha só o capítulo 12 do mesmo livro, veja que foi dito aqui. Né? O autor do livro de Eclesiastes, Salomão, ele disse, na morte não existe nada, não existe obra, existe o vazio, existe o nada. Na morte as pessoas estão mortas, acabou. Porém, veja só, capítulo 12, aqui a gente vê as instruções para nós aqui, olha só. O capítulo 12 começa dizendo, olha, lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os dias dos quais dirás, não tenho neles prazer. E aí segue dizendo aqui, de forma poética, a respeito, sabe, do envelhecer e depois também do encontrar com a morte. Aí quando chega aqui ao verso 6, diz assim, antes que rompa-se o fio da prata, se despedace o copo de ouro, que se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e é aqui o que eu quero chamar a sua atenção. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Lembra quando Deus criou o homem? Deus criou o homem do pó da terra, e aí Deus dá ali o sopro da vida, e aí o homem passa a ser uma alma, e aqui a Bíblia traduz isso como ser vivente, ou alma vivente. E aqui quando a pessoa morre, o pó volta à terra, e o dom da vida é de Deus, e ele permanece com Deus. E você pode estar pensando, mas isso é algo muito triste, mas eu te digo que não é. No primeiro livro de Tessalonicenses, a primeira carta aos Tessalonicenses, nós temos aqui uma declaração, maravilhosa promessa. Aqui a gente vê no capítulo 4, é dito o seguinte, não queremos, porém, irmãos, isso é o verso 13, não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. E olha só como é que ele se refere às pessoas que morreram, né? Com relação como se fosse a morte. A morte é como se fosse um sono. Percebe? Não queremos que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, os que ficarmos até a segunda vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem,
Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvindo a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens para o encontro com o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A Bíblia não diz que quando a gente morre, a gente já vai direto para Deus encontrar com Deus. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, aqueles que morreram serão despertos. E veja, se a pessoa morresse, a alma já fosse eterna, já fosse direto para o céu e para o inferno, o que Jesus viria aqui buscar na terra? Jesus, ele vem acordar, vem despertar, vem ressuscitar aqueles que morreram em Cristo para levar então estes salvos juntamente com aqueles que estiverem vivos e aceitaram a Jesus como seu Salvador e Senhor de sua vida, vão juntar esse grande povo, o povo de Deus, a igreja de Deus, então vai juntar todo mundo e levar todas essas pessoas para o céu. Isso não é maravilhoso? Você quer viver para sempre? A Bíblia diz aqui que isso é possível. Quando Jesus voltar, aqueles que crerem em Jesus vão ter esse privilégio. Ainda que morram, viverá. Não é isso que está dito, está escrito para nós aqui no capítulo 11 do Evangelho de João, no verso 25. Jesus disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Esse é o texto da Bíblia. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus vai vir para ressuscitar aqueles, como aconteceu com Lázaro aqui na história do capítulo 11 do Evangelho de João. Lázaro perdeu sua vida, mas Jesus, antes ainda de dar sua vida por nós, ele, através da história de Lázaro, ele deixa muito claro que Deus tem poder sobre a morte, de que a morte não é o fim. Portanto, você tem essa oportunidade de viver eternamente e muito melhor do que os super-heróis da ficção que a gente vê por aí. Com certeza muito melhor, porque nós vamos viver num mundo recriado, onde não haver mais pecado, não vai haver mais dor, não vai haver mais pranto. Você quer viver nesse mundo? Creia em Jesus. Ore comigo agora para que Deus nos conduza nesse caminho. Pai Celestial, te agradecemos por essa doce e maravilhosa promessa. Te agradecemos porque, apesar da nossa natureza humana pecaminosa, apesar dos nossos pecados nos levarem para a morte, mas o dom precioso de Jesus Cristo é a vida eterna. Através da sua morte e ressurreição, nós também podemos viver uma vida eterna, sem limites e sem sofrimentos. Enquanto estamos aqui nessa terra e não alcançamos a eternidade, Pai querido, nos ajude a termos a satisfação e a alegria e a tranquilidade e a paz que essa promessa maravilhosa pode nos dar. E a promessa também de que entre aqui e até o cumprimento de todas estas coisas, o Senhor está conosco, nos conduzindo a cada passo, está disponível a nós para tomar-nos pela nossa mão e nos guiarmos pelas veredas da justiça de Cristo. Abençoe a cada um de nós, Pai querido. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Gostaram do estudo de hoje? Foi muito bom e muito esclarecedor, não foi? Agora deixa eu te contar uma coisa. Nós temos mais programas assim, tão bons quanto este. E o próximo será no sábado, a partir das 10h45 da manhã. Você pode acessar as nossas redes sociais, que você vai ter o culto ao vivo, com louvor, adoração e muita coisa boa para você. Agora, deixa eu dar outro recadinho. Caso você não seja do grupo de risco e pode estar aqui conosco na igreja, então não fique em casa. Faz o seguinte, entra no nosso canal adventistastatuapé.org, na nossa página, faz a sua inscrição, você pode escolher o horário. Nós estamos tendo 2 cultos, o das 9 horas da manhã e o segundo culto, que esse sim é transmitido, às 10h45. Venha, participe conosco, vai ser ótimo reencontrar com segurança aqueles que estão fora do grupo de risco. Agora, para não deixar faltar, o fundamento que nós estudamos essa semana diz o seguinte:
Quando nossos primeiros pais desobedeceram a Deus, negaram sua dependência dele e caíram de sua elevada posição abaixo de Deus. A imagem de Deus neles foi desfigurada e tornaram-se sujeitos à morte. Seus descendentes partilharam dessa natureza caída e de suas consequências.